Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Minha turma querida do sétimo ano. Bom dia, Dorivane, aí na atividade. Tá chovendo aí, Dorivane? Choveu ontem, hoje não. Choveu. E aí, Omar? Tá chovendo aí, Omar? Ah, não tava muito chuva aqui, só choveu hoje. Só ontem? Ah, tá chovendo aí, Jéssica? Não. Eu tô perguntando, gente, porque eu acredito que vocês moram em setores diferentes, né? Então vai que no setor da Jéssica chove e no da Dorivane não chove. Porque aqui em Porangatu é assim, chove em Mas a alguns cidade setores. é um ovo. Oi? Não vai se ver em setores diferentes porque a cidade é um ovo. Gente, olha só. Para a gente começar a nossa aula de hoje, vai começar fazendo a nossa chamada, né? Ana Júlia está aí? Responde presente, tá bom, gente? Ana Júlia, não está, né? Caroline, Presente. Eduardo, Presente. Ellen, cadê a Ellen? Presente. Gustavo. Gustavo não está, né? Heitor. Cadê o Heitor? Não está também. Isabela. Presente. Ótimo. Ó, o Ti já olhou as tarefas da Caroline, da Ana Júlia e do Heitor. Jéssica. Oi, presente. Júlia. Presente. Letícia. Presente. Lucas. Cadê o Lucas, gente? E o Pedro? Pessoal, podemos então iniciar a nossa aula? Ô Sim? tio, Sim. você falou que corrigiu umas tarefas, mas é porque eu não mandei ou porque é o senhor que não corrigiu mesmo? Não, porque eu não cheguei ainda nas Ah, suas. não. Certinho? É porque ficou alguns alunos que entregaram depois. Aí eu estou vindo de baixo para cima. Certinho? Mas qualquer dúvida eu comunico vocês, qualquer coisa. Mas está tranquilo até agora. Então vamos lá. Gente, olha só que chique que nós vamos estudar hoje. Vocês já ouviram falar sobre os samurais? Hã? Já ouviram falar? Responde, gente. Liga o áudio aí. Vamos conversar. Sim. Sim, né? Aqueles povos que são bons para lutar, na verdade, a gente sempre vê nos filmes japoneses, na verdade? Ô tio, eu tenho uma pergunta. Sim, A katana é dos samurais? dos samurais, É, a gente vai ter que dar uma olhada, vou pesquisar. porque o Ti quase não conhece esses personagens É, samurais, não. Que eu quase não gosto de sim, filme, né? sim, a katana é dos samurais. É do samurai, Eles né? andavam, eles andavam com duas. Ah, sim. Oi, Letícia. Então já está respondido aí. Obrigado, Eduardo. Vamos lá, gente. Japão do século XII ao século XVI. Então, o primeiro detalhe que a gente tem que entender
é que nós estamos estudando a Ásia antes da chegada dos portugueses. Nossa, quando fala dos portugueses, a gente já lembra a colonização do Brasil, não é verdade? Então, a Europa, gente, os portugueses, os ingleses, os franceses, os espanhóis, basicamente eles colonizaram todo o continente, né? Então, assim, os europeus colonizaram a América, o continente africano, asiático, né? A Oceania também, e assim por diante, né? Basicamente todos os continentes. E aqui, nesse tópico do nosso capítulo, nós iremos falar sobre o período Kamakura. O período Kamakura, gente, né, que acontece aí de 1185 a 1333. O primeiro detalhe que nós devemos observar a administração, gente, né, esses cargos administrativos, eles aconteciam através dos militares samurais. Então, os samurais, primeiro, eles eram militares, eles sabiam lutar, tinham muita força, né? Então, essa administração da corte era, então, destinada aí a esses militares samurais. E aqui nós temos o Yoritomo Minamoto, né, quem acabou, então, assumindo o poder e iniciando, então, o período Kamakura. Quando a gente fala de período Kamakura, né, então a gente vai lembrar de um nome que é muito comum, que a gente vai sempre observar, é os shogunatos. Shogunato, gente, é um modelo de governo, né? Então, o shogun, por exemplo, era nomeado pelo imperador. Nossa, Mateus, então tinha um imperador que nomeava o shogun. É como se fosse o presidente que nomeasse o primeiro-ministro, né? Então, é basicamente dessa forma. E aí, gente, o que é que nós devemos observar? O shogun era nomeado aí pelo imperador e ele possuía algumas funções. Nós até comentamos na aula passada sobre alguma dessas funções, de administrar os feudos, de coletar os impostos, fiscalizar as cidades, aplicar as leis, não é verdade? E era o shogun também, gente, que tinha todo o poder político, né? Então, de certa forma, ele tinha uma importância muito grande, tanto na política quanto na religião, né? E aí, quando a gente fala de shogun, a gente lembra muito do feudalismo. O feudalismo aconteceu lá na Europa, do século V ao século XV. Ai, Mateus, mas como assim feudalismo? Feudalismo é uma região rural. Hoje, por exemplo, nós temos um modelo econômico que é o capitalismo. Naquela época, na Idade Média, no século XV, era o feudalismo. Então, uma região rural, uma sociedade hierarquizada, ou seja, nasceu rico, nasceu pobre, morre pobre, né? E essa sociedade aqui, do período Kamakura, também era da mesma forma, era de forma hierárquica, ou seja, o shogun, gente, ele estava abaixo do imperador. Ele não estava no topo da pirâmide, então ele estava abaixo do imperador, né? E abaixo do imperador também estavam aí os proprietários de terra, que também desempenhavam um papel muito importante. O shogunato Minamoto, lembrando que Minamoto é o nome aí do shogun, né? Então, o shogunato Minamoto não durou muito tempo. Logo, a família Ojo... Professor Matheus, Sim.
Oi? Deus. Sim, Ana Júlia. Você está com problema de internet, Ana Mateus. Júlia? Oi. Ana Júlia, você está com problema de internet? Gente, eu acho que a internet dela está caindo, porque toda hora ela está pedindo para aceitar aqui. Oi. Tá me Oi, Ana ouvindo? Júlia. Sim, estou te ouvindo, Ana Júlia. Consegue me ouvir? Gente, eu vou só mandar uma mensagem para ela aqui no chat. Acho que ela saiu novamente, mas vamos lá. Então, gente, não durou muito tempo, né? O Shogunato Minamoto, então logo entrou aí o Hojo, né? E nós tivemos aí, então, né, um outro Shogun, que então passou a ser exercido aí o poder pelo Hojo, correto? Aqui, gente, a gente tem uma imagem. Oi? Deixa eu te falar, eu não sei o que tá acontecendo, porque toda hora o negócio tá saindo e falando que tá tendo um problema no servidor do aplicativo. E aí, se me perguntar alguma coisa e eu não tiver, porque tá acontecendo isso. Então, toda hora tá acontecendo isso, tá? Não, tá Só pra tranquilo. avisar aí. Tá tranquila, Ana Júlia. Eu estou percebendo mesmo que toda hora a sua conexão está caindo. Verifique a sua internet, tá bom? Olha aqui, gente. Nós temos aqui Tá bom. um retrato de Minamoto. Olha aqui, gente. Esse aqui é o Minamoto, né? Tem uma figura aí, uma imagem que mostra, então, né, esse Shogun, certo? Olha aqui, gente. Feudalismo no Japão. Que interessante. O feudalismo japonês, gente, né, como eu acabei de dizer, era de forma hierárquica, ou seja, né, isso também remete muito a uma semelhança com o feudo dos vassalos, lá da Europa, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, esse feudalismo surgiu em decorrência do fortalecimento do poder e das autoridades, fato que somente foi possível pelo enfraquecimento do poder central do período Kamakura. Então, o período Kamakura, ele tem um declínio, ou seja, ele tem uma queda, e aí agora nesse novo período que vai ter um destaque aí no feudalismo do Japão. A sociedade japonesa estava organizada em 4 segmentos. Nós vamos fazer aqui agora esses 4 segmentos. Quais eram eles? Aqui, ó. Vou fazer uma pirâmide aqui. Eu não sou muito bom para desenhar, viu? Mas vamos lá. Então, primeiro, a sociedade estava dividida em 4 segmentos. Além dos samurais, ó, o samurai está bem aqui, ó. Aqui está o imperador, o shogun, né, o samurai. E quem mais que fazia parte, além dos samurais? Kugui, Kugui. Quem que era esses Kuguis aí? eram os nobres. Os nobres, né? Que tinham poder político. Já que agora esse poder estava nas mãos dos samurais. Então, aqui eles não tinham mais esse poder era, então, definido aqui, concedido aos samurais. Não é verdade? E eles, gente, lembrando que o Kugri, né, eles têm poder, né, eles têm, assim, interferência política. E abaixo deles estava quem? Bong. Quem que eram os bongs?
povo de modo geral, englobando comerciantes, agricultores, etc., a camada mais baixa da pirâmide social. Isso. Então, não era a camada mais baixa ainda, não. É que eu li da outra parte. Isso, justamente. Então, eram os comerciantes e os agricultores. Agora, a camada mais baixa é quem aqui? Quem que é? Sênime, né? Sênime. Formado pelos escravos, mendigos, né? Ou seja, essas pessoas que não tinham os direitos, né? Que era considerada aí a camada mais baixa. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Até aqui está tranquilo? Pessoal, responde, pelo amor de Deus. Tá. Falam comigo. Aê, agora sim, Júlia. Nem que seja pelo um joinha assim, mas fala com o tio. Aqui, gente, uma casa tradicional, né, dos samurais. A gente pode observar, assim, não dá para ver o restante dela, mas assim, é uma casa bem interessante, né? Com arquitetura assim um pouco diferenciada da nossa, né? Então esse aí era um dos modelos, né, da casa dos samurais. Olha, gente, durante o governo de Hojo, olha aqui, ó, o governo de Hojo. O que aconteceu? Primeiro, foi instalado um conselho que elaboraram aí um código de lei chamado de Código Joei, né? Que organizava, gente, a população, né? A questão administrativa, principalmente aí dos tribunais, né? Nesse período, o Japão passou por duas... Ah, isso aqui é interessante, gente. O Japão passou por tentativas de invasão mongol. Lembrando que esses povos mongóis são povos do continente asiático, do mesmo continente em que está localizado o Japão, né? E esse, olha só para vocês terem uma noção, 40 mil soldados e 900 embarcações, né, que eram aí dos povos mongóis, foram derrotados por um furacão. Meu Deus, gente, afundou a frota deles, afundaram os navios, né? Anos depois, os mongóis também estavam mais numerosos ainda, com 140 mil soldados e 4.400 navios. Os japoneses se viram salvos novamente em razões de fenômenos da natureza. Gente, no Japão, nós sabemos que esses fenômenos naturais, eles acontecem de forma intensamente. São os terremotos, tsunamis, né? Isso devido à posição geográfica, o encontro das placas tectônicas, né? Então, ocasiona então esses fenômenos naturais. E a população japonesa acabou sendo salva por esses fenômenos naturais, porque se não fosse, eles teriam perdido, então, né, teriam se enfraquecido. E aqui, gente, olha só, embora a aristocracia japonesa tivesse perdido o poder político, né, seus membros continuavam a levar uma vida permeada em luxos. Então, aos poucos, eles foram perdendo, né, o poder político. Só para a gente ter uma ideia, gente, mesmo assim, eles não pararam com os luxos, né, exagerados. Por exemplo, os samurais, eles passaram a ampliar o poder deles. Na onde? Nas áreas rurais. Lembra que aqui é um feudalismo, né? Então, esses agricultores, né, eles estavam aí, por exemplo, referenciados com o processo de agricultura,
né? O comércio, as feiras nas grandes cidades, né? Nas grandes casas comerciais. Diferentemente da nobreza japonesa, os samurais aproximavam-se das vertentes budistas. Então, o budismo também, né, uma religião assim bem conhecida também no continente asiático, começa a percorrer também, né, a sociedade desses povos. Agora, em relação à cultura, né, ao aspecto cultural, tanto a nobreza, né, como muitos samurais tinham hábitos, gente, hábitos clássicos, por exemplo, o hábito da leitura, da escrita, da literatura, da poesia, da prosa, da pintura, do artesanato, da escultura, da arquitetura. Então, eram povos assim bem, digamos assim, nobres, clássicos, né, que nós já até estudamos, a Dorivane lembra disso, que nós falamos lá sobre uma das primeiras dinastias, que eles já faziam livros impressos, né? Então, os concursos, né, os processos seletivos, então já vem aí desde esse período. Durante o período Kamakura, houve tentativas também, gente. Por exemplo, tentativas frustradas de restauração do poder para a corte imperial, né? Então, a gente teve aí a invasão dos povos aí com a presença do Hojo, né? Que tiraram lá o primeiro shogun, né? E aqui, gente, posteriormente, o imperador Go-Daigo Tenno, né, conseguiu, após um conflito militar entre as tropas do Hojo e o exército imperial, extinguir a família Hojo, dando fim ao período Kamakura. Gente, então agora acabou o período Kamakura. Entra um outro imperador aí, o Go-Daigo Tenno, né, e acaba extinguindo a família Hojo. Então, agora eles não têm mais poder, tá bom? Então, o período Kamakura tem fim junto com a extinção da família Hojo, certo? Certinho? Aqui, gente, tem uma pintura, né, mostrando aí esse conflito entre esses povos japoneses, né? Gente, aqui para fechar esse nosso capítulo, tem aqui um outro período, né? Que é o período Muromachi. Olha só, acabou a família Hojo, né? Olha que a família Hojo foi extinta, né? E houve um período que ficou conhecido como, já está até grifado aí, grifa novamente, Restauração de Kemun, né? Onde aconteceu várias mudanças, gente. Quem que fez essas mudanças? O novo imperador, o Go-Daigo. O que ele fez? Ele nomeou nobres como samurais para os cargos de confiança. Então, os samurais, né, é uma classificação, são povos que vão percorrer aqui por muitos e muitos tempos, né, na sociedade japonesa. E aí, o que acontece? Nós temos aqui, então, né, essa disputa de poderes, né, que dividiu, então, o território japonês. E aí, um detalhe que nós devemos observar é que esses conflitos, nessas disputas territoriais que a gente encontra aqui, nós temos que observar que é o que marca o início do período Muromachi.
Ou seja, esses conflitos, essas disputas, né, essa questão dos inimigos tentarem tomar esse território japonês é o que dá início no período Muromachi, certinho? E o que esse período representou? Né? Olha o que aconteceu. Desorganização administrativa, né? Em razão aí desse grupo opositor, na verdade. Escassez de recursos, em razão de imensos gastos. Olha aqui, gente, insatisfação popular. O povo já não estava mais contente, né? E um outro detalhe foi a arrecadação de impostos. Gente, se tem algo que deixa a população irritada, é a arrecadação de imposto, né? Esses impostos aí que são coletados é o que faz, então, enriquecer o governo, né? E aqui ainda mais, porque era tudo fiscalizado. O que mais preocupava, então, esses povos. Correto? E aqui, gente, essas rebeliões, né, aconteceram aí por todo o território japonês. E uma das mais conhecidas rebeliões foi essa daqui, ó, a Rebelião de Onin. Rebelião de Onin, né? Nós tivemos aí o enfraquecimento dos shogunatos. Grifa aí, gente, isso daí, por favor. O enfraquecimento, né, dos shogunatos. E a intensa disputa de poder entre os daimyos, entre os daimyos, né? Os senhores feudais. Não se esqueça disso. E aí, gente, o que acontece? Aqui nós vamos ter novamente o fim de um outro período. Então, nós falamos sobre o período Kamakura, né? E aqui o período Muromachi. Então, agora o período Muromachi também, ele vai enfraquecer, né? E um outro detalhe que nós devemos saber aqui é porque agora, olha só, gente, o Japão entra em contato com navegadores portugueses. Então, né, chegou aqui os primeiros navios no Japão em 1543. Nós estamos falando aqui do continente asiático antes da chegada dos europeus. E aqui, com o fim do período Muromachi, é o que, então, né, ocasiona aí a chegada desses povos portugueses, né? Correto? Pessoal, eu queria passar para vocês aqui rapidão um vídeo sobre os samurais, né? Eu disse a vocês que iria passar um vídeo. Só um momento que eu vou colocar ele aqui. Só um momentinho, gente. Está carregando aqui. É uma terra. Pessoal, vou compartilhar aqui agora com vocês. Apareceu aí para vocês a tela do vídeo? Apareceu.
Ótimo, então vamos lá. Presta atenção, viu, gente, no vídeo. O Japão é uma terra de grande beleza e cultura, terra dos lendários guerreiros samurais. A palavra samurai significa aquele que serve, e essa era sua principal função, servir o senhor feudal ou o próprio imperador. Inicialmente, os samurais tinham a função de cobrar os impostos dos camponeses, e este trabalho nem sempre era realizado de maneira pacífica. E por isso os samurais passaram a carregar armas e a praticar artes marciais. Os samurais também recebiam autorização para executar os cidadãos das classes inferiores, caso esses se recusassem a pagar os tributos exigidos. Os principais deveres dos samurais eram proteger o patrimônio de seu senhor, preservar a ordem e os costumes e ser leal ao seu soberano. A crescente influência dos samurais fez com que sua classe fosse respeitada, temida e até mesmo odiada por alguns cidadãos. Com o passar do tempo, muitos samurais acumularam riqueza, terra e poder, mas ainda eram considerados uma classe inferior pelos membros da nobreza. Com o aumento das disputas por terra, os senhores feudais passaram a contratar cada vez mais guerreiros para o cargo de samurai. Esses poderosos senhores feudais eram chamados de daimyos e deviam sua obediência apenas ao imperador. No ano 1185, muitos senhores feudais entraram em guerra e após muitas batalhas, o nobre Minamoto Yoritomo saiu vencedor. Minamoto recebeu o título de Shogun, que significa o grande comandante do exército. E todos os outros senhores feudais tiveram que jurar lealdade a ele. Com isso foi instaurada a primeira ditadura militar do Japão, chamada de Shogunato Kamakura. Foi durante este período que a classe dos samurais recebeu funções militares e sua autoridade se tornou ainda maior. O simples fato de encarar um samurai nos olhos ou sujar sua roupa poderia custar a vida de um camponês. Para buscar um lugar mais privilegiado na sociedade, os samurais buscavam casamentos com mulheres de famílias nobres. Seus filhos eram treinados desde a infância para ocupar o seu lugar quando chegassem à maturidade, criando assim famílias de samurais ricas e poderosas. Eles eram treinados para combater, armados ou desarmados. Estas antigas artes marciais deram origem ao judô, ao karatê, ao aikido e a diversas outras artes marciais modernas. Parte do pagamento que os samurais recebiam era efetuado em sacas de arroz, já que este era o alimento mais importante da época e por isso tinha grande valor de troca. Após 400 anos de relativa paz, o Japão entrou em um novo período turbulento. O governo central estava enfraquecido e, novamente, muitos senhores feudais entraram em guerra, buscando o controle militar de todo o Japão. Essa nova onda de conflitos é chamada de Sengoku Jidai, o período dos estados em guerra. Pessoal, então era isso, né? O vídeo que eu ia passar para vocês. Viu só que interessante, os samurais? Olha, é uma pena que falta 1 minuto para acabar a nossa aula. A gente vai encerrar por aqui e façam as atividades. Na aula que vem a gente continua, tá bom? Tchauzinho, fica todo mundo com Deus. Abraço virtual, morrendo de saudade de vocês. Fiquem todo mundo com Deus.